Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que eu vou mostrar para você as principais características das rendas fixas do tipo privado e por que você deve começar a investir nelas ainda hoje para rentabilizar o seu capital, o seu patrimônio e acumular muita riqueza aí para você. Bora lá para o vídeo que eu vou te mostrar de maneira definitiva isso. Bom, investidor, a realidade é que encontramos por aí muita gente falando da renda variável, de investir fora do Brasil, de fazer day trade, mas poucas pessoas apresentando os benefícios e quão é bom investir em renda fixa do tipo privado, as vantagens que ela tem. E a realidade é que já vimos por aí, por meio da teoria moderna de portfólio, ou seja, ganhadores do Prêmio Nobel, 30, 40 anos atrás, que investir nessa classe, em várias classes de ativos, fazer uma boa diversificação de carteira é que é a melhor escolha na hora de fazer investimentos. Que assim você escolhe e pega as vantagens de cada classe de produto. E para te mostrar essa classe, né, é importante trazer o que é cada classe de investimento. A renda variável nada mais é do que se tornar sócio de uma empresa por meio de ações ou fundos imobiliários, e a renda fixa nada mais é do que emprestar dinheiro para uma empresa ou para o governo. E aí existem três classes de rendas fixas. A que você empresta dinheiro para o governo são os títulos públicos, a classe pública, né? As classes privadas são divididas em duas, a classe bancária e a classe privada, excluindo bancários. E a classe bancária tem lá os CDBs, LCIs e LCAs. E a classe que a gente vai falar aqui é da classe das debêntures, CRAs, CRIs e assim vai. Nessa classe, a gente tem algumas vantagens. A primeira vantagem dessa classe é que ela paga um maior retorno para os investidores. E boa parte dela é isenta de imposto de renda. Mas quais são isentas de imposto de renda? Primeiro, nós temos aí as debêntures, temos os CRAs, os CRIs. Né? As debêntures, se elas forem do tipo incentivado. O que são essas debêntures incentivadas? São aquelas que o governo incentiva por meio de algum programa, se são de setores, primeiro, de interesse do governo ou do setor de infraestrutura, para que dê esse benefício para a empresa pegar dívida no mercado financeiro com investidores para que essa dívida fique mais barata. Ela não tenha que oferecer essa dívida uma taxa muito cara para os investidores, né? E aí ela tem que remunerar esses investidores muito caro para ela. E aí fica competitivo para elas emitirem essas dívidas e elas expandirem, elas pagarem algumas dívidas que ela tem com outros lugares e assim elas crescerem os seus projetos. Então, se elas forem do tipo incentivado, se elas não forem incentivadas, e aí você precisa pesquisar isso nas corretoras, algumas corretoras já mostram logo ali na tela se elas são incentivadas ou não. Se elas não forem, elas têm imposto de renda sim, que segue aquela tabela regressiva dos investimentos, ali igual o CDB e os títulos públicos que tem imposto de renda. A tabela regressiva é aquela que começa em 22,5% e vai até 15%. Se você resgatar seus investimentos antes de 6 meses, você paga 22,5% sobre o seu lucro. 6 meses a um ano, você paga ali 20%. De 1 a 2 anos, você paga 17,5%. E a partir de 2 anos, você chega na alíquota mínima de imposto de renda para esses títulos aí de debêntures não incentivadas, tá? Então fique atento e compare a rentabilidade de uma incentivada com uma não incentivada, já descontando esse imposto de renda para o prazo ali que você quer investir, se é para 6 meses, se é para 10 anos. Geralmente, as emissões privadas, as rendas fixas de tipo privada, elas têm prazos longos. Você não consegue, às vezes, resgatar em um dia, uma semana, um mês, um ano. Elas têm um prazo final bem longo. Você até consegue resgatar essas rendas fixas, mas elas têm o que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, o que é marcação a mercado? Se o DI futuro, se o juro futuro, se o risco Brasil aumentou, se o risco do nosso país está alto, lá para o futuro, para o vencimento desse nosso papel, por exemplo, um papel, uma renda fixa para 2030, consequentemente, se a gente quiser vender a nossa renda fixa agora, a gente vai tomar um prejuízo. Por quê? Porque, digamos que a gente compra uma renda fixa pagando 12% ao ano. Se o risco país, o risco Brasil explode aqui no Brasil, as rendas fixas disponíveis no mercado vão pagar 15%, 18% ao ano. Muito mais do que o que a gente tem na mão. Então, se a gente quiser vender, se desfazer desse papel, a gente tem que ir lá na corretora e vender, ela vai vender para outros investidores. Só que não vai ter investidores querendo comprar. Então a gente vai vender muito mais barato do que a gente contratou
lá no final a gente vai ter um prejuízo na nossa venda. E aí a mesma coisa acontece se o risco Brasil diminui, né? A gente tem lá um papel pagando 15%, por exemplo. Aí lá para 2030, todos os papéis na corretora estão pagando 10%. Ou seja, a gente se fizer antes desse prazo, a gente está com um baita papel na mão, a gente vai vender com um baita ágio, além do que a gente contratou. Mas essa é uma estratégia meio arriscada que não é muito recomendada para investidores que são iniciantes, só para investidores muito experientes. E além disso, fique atento se o seu papel tem cupom ou não tem cupom. Os papéis que não têm cupom são aqueles que você pega o seu rendimento total só lá no final, quando você vence o seu papel ou você resgata o seu produto, o seu investimento ali de renda fixa. Já o de cupom é como se pagasse ali dividendos, entre aspas. E cai ali o seu rendimento, às vezes todo mês na sua conta, trimestralmente, semestralmente, uma vez por ano. Aí na sua página de investimentos da corretora, tem que estar especificando de quanto em quanto tempo é esse cupom. Se não tiver ali logo na página, vai ter um PDFzinho para você baixar, que é o material ali daquela renda fixa que você vai poder estudar de quanto que ele paga, de quanto em quanto tempo esse cupom aí para você. E verifique também o material publicitário desse investimento que você está fazendo. Por quê? Você vai entender a segurança desse papel. A grande vantagem do crédito privado é que geralmente ele paga mais do que os títulos públicos, do que as de emissões bancárias. Mas por que ele faz isso? Porque aqui também funciona a lei do risco-retorno, a famosa lei do risco-retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. Ou seja, eles costumeiramente possuem um risco maior do que os outros tipos de renda fixa que eu mencionei aqui. Por que isso? Porque os bancários têm a garantia do fundo garantidor de crédito. Muitas vezes, se um banco quebrar, extrapolar até o seu investimento para um garantidor de crédito, o governo tende a socorrer esses bancos, muitas das vezes. E os títulos públicos, você está investindo no próprio governo, você está emprestando dinheiro para o próprio governo. E aí é muito difícil um país quebrar e não honrar as suas dívidas com a população, com quem quer que seja, porque é a instituição mais segura de qualquer país, mais segura que as empresas privadas e mais segura do que qualquer banco. Já no crédito privado, fique atento em qual é essa garantia. A dica que eu dou é olhar o material publicitário, o informe dessa renda fixa da sua corretora, pedir à pessoa que te auxilia para que te envie esse processo também e verificar se elas são do tipo AAA. O que é o AAA? O que é um alguém AAA? Um profissional AAA? A gente ouve muito falar isso aí. As empresas AAA são da mais alta qualidade de segurança, de honrar com as suas dívidas perante aos seus credores, né? As empresas vão pagar teoricamente muito mais fácil todas as suas dívidas com seus investidores. E existe até o D, o C, o D. A mais alta qualidade é o AAA. E ali, num grau recomendável, é no mínimo um triple B, no mínimo. Mas tem que sempre pegar um AAA, que é a mais alta qualidade. Eu, particularmente, não invisto se não for AAA, ali em crédito privado, renda fixa privada. Além disso, investidor, olhe bastante o que ele paga. Existem 3 tipos de remuneração nas rendas fixas. A pré-fixada, por exemplo, 12%, uma taxa pré-fixada, você sabe que paga exatamente 12%. Existe a pós-fixada, por exemplo, 110% do CDI, Selic, que é atrelada a uma taxa. Existe também do tipo misto, que é IPCA mais 3, IPCA mais 5, IPCA mais 10. Geralmente, as emissões privadas, além de todas essas características que eu falei, elas são do tipo misto. Elas costumam ser do tipo IPCA mais uma taxa, IPCA mais 5, IPCA mais 7. Essa é a maioria. Existe também CDI mais 3, CDI mais 1, mas é uma quantidade menor. E existe também alguns que são prefixados, mas a maioria é IPCA mais alguma taxa que elas costumam pagar. E por que isso é tão vantajoso para as empresas emprestarem dinheiro para os investidores e não pegar lá no banco? Porque muitas vezes elas vão pegar uma dívida muito mais barata com as pessoas do que pegando lá no banco, em alguma instituição privada, e vai ficar muito mais fácil para ela se subsidiar. Às vezes elas já até pegaram empréstimos demais no banco e não conseguem pegar mais. Outra questão que você precisa ver é a garantia que elas vão dar para você. Por exemplo, se ela vai dar uma garantia de prioridade com seus credores para as pessoas que estão comprando essa debênture, esse CRA, esse CRI com você, né? E agora, para agregar na sua vida financeira, nos seus investimentos, eu trouxe aqui um bônus, um presente de alto valor agregado para você, aqui que está aqui no link da descrição.
Vou te dar gratuitamente o meu livro, são 101 perguntas e respostas, que é só você clicar e baixar, é bem simples, que eu fui construindo desde o básico até o mais avançado, o nível que eu cheguei nos investimentos, com dúvidas que eu tinha em relação aos investimentos, a esse mundo, que todo investidor, seja ele básico, iniciante ou até um expert, ele possuiu ou possui até hoje, e que em poucos lugares esclarece. Então eu trouxe para agregar isso na sua vida financeira e para te trazer retorno também no mundo dos investimentos. Eu espero que você tenha curtido, compartilhe aqui o meu conteúdo, mostre para mais pessoas, eu conto com você para isso, tá bom? E conte comigo também para trazer mais conteúdos como este, que sejam relevantes para a sua vida, e assim a gente cresça e expanda tanto a sua vida financeira quanto o meu trabalho juntos. Então conto com você e te vejo no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Até lá!